Pessoal, boa noite. Eu sou o Felipe da ESB. Nós estamos fazendo essa palestra junto com vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Tem algumas pessoas que não conseguiram chegar ainda em função do tempo. Isso faz parte de todas as palestras que nós fizemos aqui até hoje. Todas teve chuva. Bem, mais uma vez quero agradecer a presença de todos. Hoje vamos ter uma palestra com o Emanuel, que vai falar sobre a Make Boat. É isso, Emanuel? Make Boat. Emanuel. E o João vai fazer a apresentação da ESB para vocês, rapidinho, antes de começar a palestra toda. Por favor, João. Todo mundo consegue me ouvir sem microfone? Dá para ver no fundo? Então... Não! Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é João Alexandre. Eu sou formado aqui na Escola Senai Suíço Brasileiro, na turma de 1984, em Mecânica de Precisão. E eu faço parte da equipe da AESB. Já fizemos diversas palestras aqui, a gente sempre acabou esquecendo de explicar melhor do que o que é a AESB, né? A ESB foi uma associação que ela teve início com alguns ex-alunos aqui da escola, que eles tiveram muita gratidão em cima daquilo que eles aprenderam aqui, em cima do conhecimento que eles tiveram aqui no Senai. E esse grupo de alunos, né, acabou querendo montar uma associação com qual objetivo? O objetivo de devolver à sociedade um pouco dos benefícios que ele recebeu em função do conhecimento que ele obteve aqui no Senai. Tá? A maioria do pessoal que faz parte da ESB hoje são tudo pessoas que felizmente cresceram muito na vida, foram muito bem profissionalmente e a base de tudo começou aqui no Senai. Bom, como eu falei, o grupo é composto por ex-alunos aqui da Escola Suíço Brasileira. E além dos alunos, nós temos apoio do próprio Senai, nós temos apoio de algumas pessoas da diretoria do Senai, do pessoal da administração aqui da própria escola, tem o professor Heroíno, o Marcílio, que nos apoia muito, uma série de pessoas aqui internas que nos dão muito apoio para a ESB poder seguir as suas atividades, né? E todos que estão trabalhando na ESB hoje são voluntários, a gente não tem funcionários, digamos assim, na ESB. Então tudo que a gente está fazendo é mão de obra nossa mesma, mão de obra de ex-alunos aqui. Bom, a ESB, ela tem como qualquer entidade, ela tem uma missão, né? Que é promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus associados, valorizando a ação voluntária como prática da cidadania e responsabilidade social. E é uma missão que a gente convida todos que estão presentes aqui hoje a participar. Né? O que a gente tem promovido? Nós temos promovido, como está escrito ali, voluntariado, porque todos nós somos voluntários na ESB, né? Nossa visão: ser uma referência na contribuição para o desenvolvimento humano e devolver à sociedade aquilo que recebemos e conquistamos, né? Então a nossa ideia, nossa visão dentro da ESB é que nós nos tornemos a melhor entidade de fazer a prática, que é a nossa missão. Tá? Então, hoje, todos os nossos participantes se dedicam a diversas áreas. Nós temos a ESB dividida em setores de área de projetos, área administrativa, uma série de coisas. Só que assim, todo mundo de todas as áreas da ESB acabam sempre se ajudando entre todas elas, né? E os nossos valores são pessoas em primeiro lugar. A ESB foi criada para pessoas. A ESB foi criada para ajudar pessoas a ter um desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então isso está em primeiro lugar. Ética, né? Acho que não precisa explicar, tudo que a gente faz aqui está envolvido com a nossa transparência também. A ESB é uma associação aberta, tudo que acontece aqui dentro é exposto de forma muito clara. E temos responsabilidade, né? Responsabilidade em que sentido? A gente também não assume para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então nós temos diversos projetos em andamento e tínhamos outras propostas também de outros projetos. A gente não vai assumir projeto que a gente eventualmente não tenha condição de abraçar. Os projetos que a gente abraça, a nossa responsabilidade é que eles sejam muito bem executados.
nós temos aí como os projetos que estão em andamento hoje em dia na ESB? Bom, o primeiro, que é o mais conhecido, é o projeto de palestras, né? Ano passado nós tivemos já diversas palestras aqui. Esse ano, eu acho que são 8 ou 10 palestras que estão programadas para esse ano. Então, esse é o primeiro projeto que está em andamento, que é o mais conhecido, porque tem muita gente presente nas nossas palestras. Nós temos um projeto, que é um projeto que a gente julga ter tido um sucesso muito legal, que é o projeto do Jovem Aprendiz. O que consistiu esse projeto? Nós firmamos uma parceria com a Associação Educar, onde cerca de 30 alunos tiveram um treinamento e fizeram aulas para poder prestar o concurso aqui do Senai e se classificar e poder estudar no Senai. No caso, esse primeiro projeto que nós fizemos, os alunos entraram no Senai L. Torres. Né? Foi um sucesso muito grande porque diversos alunos entraram, mas como vocês sabem, para entrar no Senai o aluno tem que estar empregado em alguma entidade e nós conseguimos 9 alunos se engajarem numa empresa e estarem hoje empregados e estudando no Senai. Tá? Esse projeto esse ano está dando um prosseguimento num projeto chamado Projeto de Mentoria, onde esses 9 alunos estão sendo acompanhados por 9 mentores da ESB, que vão ajudá-los tanto no crescimento profissional quanto no crescimento pessoal deles. Então a equipe de mentoria vai acompanhá-los desde o primeiro mês que eles estão no Senai, até daqui 2 anos, quando eles se formarem, a gente vai estar junto com eles, tanto apoiando em alguma dificuldade que eles venham a ter ou no Senai, ou dentro da empresa que eles estão trabalhando, alguma dificuldade profissional ou qualquer coisa que nós possamos auxiliá-los. Tá? Então, o projeto foi muito bem sucedido no ano passado e que esse ano a gente continua buscando parceria para fazer uma nova turma para esse ano também. Nós temos na ACD nós temos cerca de 7 ou 8 projetos em andamento dentro da ACD. Também é um projeto muito bacana, que o que nós fazemos lá dentro? Nós damos suporte técnico para melhoria dos processos que existem dentro da ACD. A ACD ela é uma pequena indústria, né, que fabrica próteses, fabrica uma série de cadeiras de rodas, uma série de objetos com as necessidades de pessoas deficientes. Então nós temos um projeto, aquele primeiro ali, que é a trava suíça, que é uma trava que vai nas dobras do joelho e dos pés daquelas próteses de pessoas que não têm firmeza nas pernas. A gente está junto com a equipe da ACD desenvolvendo um novo modelo mais eficiente do que eles usam hoje. Nós temos um projeto para desenvolver um novo modelo de cadeira de rodas. Hoje eles têm dezenas de modelos de cadeira de roda para cada situação. A gente está trabalhando com eles de forma a desenvolver um modelo só que a gente consiga adequar conforme o tipo de deficiência que a pessoa por utilizar tenha, né? E temos um projeto, esse eu vou passar até para vocês darem uma olhada, que é um capacete que algumas crianças quando nascem, eles têm umas certas deformidades no crânio e precisam de uma proteção, porque qualquer batida em função disso elas podem sofrer um derrame, podem sofrer um problema mais sério. Então elas têm que usar um capacete de proteção até que o crânio tenha tido uma estabilização. Eles produzem esses capacetes num processo muito complicado lá de derreter uma placa de plástico em cima de um molde da cabeça da criança. É uma coisa que é muito demorada e muito custosa. E nós agora estamos fazendo já uns protótipos, imprimindo em 3D esses capacetes para agilizar o processo. Eles têm hoje capacidade de produzir só 40 capacetes por mês, e com uma impressora 3D que a ESB conseguiu uma doação para eles, para a ACD, a gente pretende passar para aproximadamente 100 capacetes por mês, no momento com uma impressora só. Depois, tendo sucesso, o processo todo é capaz de ser colocado uma linha de produção de impressoras 3D lá para a ACD. Bom, e muitas pessoas gostam dos nossos projetos, né, acham a ESB uma entidade que tem objetivos bacanas e gostaria de contribuir. Quais são as formas que a gente convida todo mundo a contribuir na ESB? Primeiro, se associando com a ESB. Você entrando no site da ESB, você pode fazer um cadastro e você pode optar em fazer uma contribuição anual, que os membros todos da ESB fazem. Tá? Você pode patrocinar projetos, então você tem uma empresa, você tem uma entidade, que você tem algum projeto da ESB que você acha legal, ou algum projeto que você queira desenvolver e entregar esse projeto para a ESB, você pode também
contribuir com a ESB dessa forma, né? Fazer uma troca com a ESB. Você traz um projeto seu, você patrocina esse projeto, a ESB executa o projeto para você. Você pode trabalhar na ESB mesmo, disponibilizar o seu tempo para a ESB, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós temos aí hoje aproximadamente 25 pessoas que são membros da ESB e nos falta gente para tudo aqui dentro da ESB ainda. A gente precisa de pessoal para estar mais presente junto aos projetos. Então, se você tiver um tempo para se dedicar à ESB, você conversa com uma das pessoas aqui, presentes aqui que são da ESB, e a gente te explica a forma que você pode começar a participar das nossas atividades. Divulgar a ESB, né? Quer dizer, mesmo que você não tenha um projeto, mas você conhece uma outra empresa, uma outra entidade, que você sabe que lá tem projetos sociais, você queira engajar a ESB nesses projetos, você pode divulgar, né, pôr em contato conosco, que a gente agradece também. Tá? O nosso site é www.aesb.net.br. A partir do próximo mês, em vez de ser .net, vai ser .org. Tá? O site novo ele já está praticamente concluído. E quem quiser entrar em contato conosco, o e-mail é esse daqui. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Agora eu vou convidar o Manuel, que é o nosso palestrante de hoje, a falar a respeito de impressão 3D. Eu vou passar para vocês, no decorrer da palestra, uma série desses modelos para vocês poderem olhar de perto mais ou menos como que é um objeto impresso em 3D, tá ok? Obrigado a vocês. Alguém conhece aquilo que eu tenho na tela? É só olhar para trás aqui. Vai lá, Esse Felipe. scanner em 1 minuto atrás. Levou quanto tempo, Felipe? 1 minuto, eu acho. Acho que foi 1 minuto. Nós temos um aparelho chamado Wacom Mobile Studio Pro. O nome é longo, mas ele é um scanner 3D paramétrico num tablet. O tablet está lá no fundo, ele vai estar depois à disposição para vocês poderem saber mais a respeito. Mas eu quero que vocês observem, essa captura é realizada em alguns segundos, com uma velocidade incrível, que ela já saiu com medidas, ela é paramétrica, e com texturas. Hoje nós estamos realizando o scanner 3D por 2 motivos muito importantes na indústria. O primeiro é evidente, a engenharia reversa, levar dados de um produto que eu não fabriquei para o meio digital, né? Poder copiar um dado, fazer um molde. O segundo já é novidade. Nós estamos, ao invés de circular uma pessoa ou um objeto para produzir um scanner, eu posso ficar parado e circular o ambiente para fazer a inserção de realidade virtual ou ampliada. Nós estamos auxiliando algumas montadoras hoje que estão fazendo a migração das fábricas, do processo de fábrica deles, a simulação fabril, planejamento de linha, tudo para o virtual. Eles não vão mais ter que fazer uma linha de montagem que é protótipo para validar qual é a ordem de montagem precisa das peças. Eles escaneiam a linha e com óculos de realidade virtual e luvas, você simula a montagem do veículo e valida a melhor ordem de montagem para que um componente não atrapalhe o outro. Em alguns minutos a gente consegue fazer isso. No passado, os escritórios de projetos eram contratados para fazer isso para um trabalho de meses. 2, 3 projetistas fazendo acompanhamento, medição, tempos e métodos, validação de posicionamento das peças. Era um fuzuê. Muito obrigado. Deixei lá no fundo. Perfeito, obrigado. Você pode trocar a apresentação? Obrigado. Isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Só para pontuar vocês, a impressora 3D hoje ela deve ser vista como um martelo. Você não precisa fazer curso para operar um martelo, né? Dentro do contexto da oficina você é melhor com o martelo, mas você não vai fazer um curso. Quanto menos a gente se dedicar a saber disso, mais a gente vai entrar no macro. Nós estamos vivendo num momento de industrialização ímpar. O passador, João? Está aqui, né? Isso, nós estamos vivendo um momento de industrial ímpar. Parte vocês já conhecem, né? Parte continua igual. Nós precisamos continuar sendo bom, bonito e barato, nenhuma novidade. Nós temos regulamentações cada vez mais específicas, nenhuma novidade. Ecologicamente correto já é um tema mais novo, né? Pegada de carbono, você ter que zerar a sua marca de carbono. Customização em massa já é um termo que já não deveria ser novo, todo mundo conhece o termo customização em massa. Tem alguém com honestidade que não conheça?
Maravilha. Vocês não conhecem? Só para dar um exemplo muito rápido, a capa de celular é um exemplo de customização em massa. Eu faço um item milhares de vezes igual e daí eu desenvolvo uma forma de cada pessoa em cada região a se afeiçoar a ela. Existe algum produto de valor maior do que a capa de celular que segue essa tendência? O Volkswagen Up tinha como apelo ser um carro para todos os públicos. Eu podia fazer o painel verde, o carro vermelho, o para-choque preto. Era a bandeira da Jamaica, mas era a minha bandeira da Jamaica. O Fiat, o Mobi, você customiza a textura do painel e assim por diante. Nós estamos vivendo um momento de super customização. E para atender esse momento, nós temos que vencer algumas barreiras que continuam se acelerando. Só para pontuar o início deste ano, caso vocês estivessem na festa, ela estivesse muito boa. Neste ano nós continuamos com javalis radioativos impedindo a volta dos moradores para sua casa no Japão. Né? Em Fukushima. É isso? Isso. Parece um negócio tão de seriado, né? Quando você fala que javalis radioativos estão expulsando as pessoas de sua casa. Mas também parece que seriado tem um carro em órbita, né? Indo em direção a Marte, que vai passar por Marte. Isso também parece novidade. Nós temos fábricas completamente escuras, chamadas Dark Factory. Elas não são pintadas de preto, elas não têm luzes acesas. Por que elas não têm luzes acesas? Porque elas não têm funcionários. São só robôs operando. Esta é a fábrica da Philips, na Holanda, chamada Dark Factory. A fábrica do futuro vai ter um cachorro e um ser humano como funcionários. O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede que o ser humano atrapalhe os robôs. Não deixa ele entrar na fábrica. Essa é a fábrica do futuro. Isso já é realidade. Nós temos inteligências artificiais conduzindo novos negócios. Quem aqui conhece o Watson da IBM? Quem não conhece? Maravilha, então não sou repetitivo. O Watson da IBM é um serviço de inteligência artificial programável. O que ele faz? Geralmente no Excel, geralmente no banco de dados, eu posso cruzar tabelas para obter médias, encontrar padrões, tudo aquilo que a gente aprende em estatística. Mas e quando os dados não vêm tabulados? Quando eu preciso de um olhar externo para encontrar um padrão num dado que não está no Excel? O Watson ele consegue fazer isso. Ele consegue cruzar dados não tabulados, não referenciados e encontrar padrões. Um exemplo bem interessante e muito importante para escolas, para universidades. Mais uma vez o McDonald's foi processado. Nenhuma novidade até aqui. Disseram que o óleo frito da batata frita faz mal, dá câncer, provoca males absurdos. E boa parte disso deve ser verdade, mas a empresa do óleo ficou brava e fez uma aposta. Chegou até a Johnson & Johnson e falou: Johnson, você me dá suas patentes, aquelas que não preciso ler, pode ser criptografado, me dá todas as suas pesquisas na área médica, que eu vou cruzar com 5 anos de análise de óleo frito queimado. Eu quero que o Watson encontre alguma proteína boa para provar que o óleo queimado não faz só mal. E o Watson encontrou uma proteína que, quando isolada, evita a calvície. Você sabe o que significa isso? Vocês sabem o que é círculo virtuoso? Círculo virtuoso é um negócio que ainda não existe no Brasil, mas está bem exemplificado no Big Bang Theory, aquele seriado da Warner Channel com o Sheldon. Lá nos Estados Unidos você pode ter como profissão pesquisador de universidade. Aí uma empresa nacional, uma empresa pequena que quer criar um novo produto, mas não tem acesso à tecnologia, vai à universidade e encomenda uma pesquisa. Os professores vão chefiar um grupo de alunos que vão conduzir essa pesquisa e vai encontrar um produto novo. Essa empresa floresce, ela cresce, ela vai buscar um novo produto. Nesse momento, quando ela cresce, ela não vai mais na faculdade fazer uma nova pesquisa encomendada, porque isso é lerdo, isso é dispendioso, isso daí afeta a sigilosidade. Ela contrata aquele professor e alunos para ela, para formar o centro de P&D, pesquisa e desenvolvimento da empresa. Daí a faculdade fica com um vácuo. Os pesquisadores e alunos brilhantes foram levados pela indústria. Novos professores e alunos assumem o lugar daqueles e eles vêm sem vícios, vêm com a cabeça fresca. E isso renova o chamado ciclo virtuoso. E quando as pesquisas não são mais feitas pela faculdade? E quando a inteligência artificial começa a criar patentes para si? Você sabe que patente é a moeda de troca no mundo industrial. É o que dá o valor a uma empresa ou tira o valor dela. A Google comprou a Motorola só pelas patentes, depois vendeu a marca Motorola para Lenovo. Ela só ficou com as patentes da marca. Agora nós temos inteligência artificial fazendo pesquisa por nós.
E para falar do ciclo acadêmico que nós estamos vivendo, né? Só para dar um exemplo na área da programação, quantas pessoas nós estamos formando para serem programadores de inteligência artificial? Gestores de fábricas robôs. Vamos dar um exemplo mais pé no chão? Só vamos falar só das 10 linguagens de programação que o mundo mais utiliza atualmente. Está lá o Java, está lá o C++, o C++ é de 79, né? É isso? Não, eu tinha deixado uma colinha, mas acho que é de 69, 79. Sabe o que é interessante? O 9º lugar, o Swift, da Apple, tem 4 anos. A 9ª linguagem mais usada no mundo tem 4 anos. Nós não formamos uma turma de bacharéis em ciências da computação, em programadores na universidade, e essa linguagem já é a 9ª mais utilizada. Google Go é a 10ª. Nós não formamos ainda 2 turmas, ela é de 2008, ela tem mais tempo. Você sabe que essas linguagens estão surgindo durante o currículo acadêmico do 1º ao 5º ano de um bacharelado, e o cara nem sabe que isso acontece? Pior, o estudo recente mostra que aquilo que você aprende no 1º ano, antes do 3º ano já está obsoleto. O novo analfabeto não é mais aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não é capaz de desaprender algo que ele tomava como certo e aprender um conceito novo. Isto é a manufatura 4.0, a exigência de mercado que ela oferece. Inteligência das coisas, hiperconectividade. Vamos dar um exemplo do que é inteligência. Vocês já ouviram falar de internet das coisas? IoT, lá em Minas chamado internet dos trem. Né? Vocês já ouviram esse... só para dar mais um exemplo, né? A população agrícola norte-americana hoje é ativa. O que é população agrícola segundo o IBGE? Qualquer morador em cidades com 250 mil habitantes ou menos. Isso é 18% da população norte-americana. No Brasil, esse mesmo dado dá 38%. Mas a população ativa nas fazendas norte-americanas hoje é de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Gente, é muito pouca gente, porque todas as colheitadeiras, todos os módulos que fazem a semeadura já são drones. É uma pessoa numa cabine com ar-condicionado, num escritório que controla 20, 30 colheitadeiras. Eu não preciso mais ter pessoas colhendo milho. Claro que nem tudo isso daí são flores, né? O Facebook, o Google e a Amazon tiveram que desligar inteligências artificiais recentemente. Essa do Facebook inventou uma linguagem dela para fazer negócios com outros robôs, com outros chatbots da internet. E ela viu que os chatbots começaram a conversar na mesma linguagem com ela. E os seres humanos que inventaram essa linguagem não sabiam o que acontecia, só via que produtos sumiam daqui, dinheiro sumia daqui e reaparecia ali, eles desligaram. Uma inteligência artificial inventou sua própria linguagem. É o primeiro passo da Skynet, né? Vocês não são jovens demais ainda para terminar aí no fundo, não, né? A revista Exame publicou uma matéria falando que quais são os 10 empregos que vão desaparecer em 10 anos. 80% dos empregos em 10 anos não existem ainda. Os outros 20% é o que sobra dos que estão aqui hoje. Porque o chatbot, aquilo que quando você entra na Magazine Luiza e fala: olá, eu sou a Lu, posso te ajudar? Isso é um chatbot, é um robô feito para tentar te ajudar, e a hora que ela entra em pânico, ela chama um atendente do mundo real. Todas as profissões que lidam com interação mecânica, né, você tem um certo valor que pode dar desconto, você tem uma certa regra para assegurar uma pessoa, para dar empréstimo. Todas essas profissões, operador de caixa, corretor de imóveis, digitador de dados, trabalhadores rurais, árbitro de decisões judiciais, não de futebol, agente de crédito, até de futebol, ele fala aqui. Todas essas profissões vão desaparecer em 10 anos. Talvez não no Brasil, mas lá fora com certeza. No Brasil pode levar 15. Temos emprego por mais 5 anos. Quais são as 7 profissões chamadas de futuro em 10 anos? O Professional Triber, que é um cara que une mídias diferentes, tribos diferentes para eventos. Então vai ter o Lollapalooza, ele quer atrair o pessoal que gosta de outra banda, de determinadas bandas distintas, para que se aguentem no mesmo evento. Professores freelancers. Quem aqui já teve que ter aula particular de matemática no ensino fundamental? O professor freelancer não é o professor de reforço. É um professor que vai dar aula do que não existe matéria acadêmica, pelo MEC. Ele é formado pela prática em uma experimentação
Por exemplo, a GE já está há 5 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, com a sua própria inteligência artificial chamada Predix. E a maior dificuldade deles hoje é encontrar mão de obra para trabalhar com o Predix. Então eles decidiram que iam formar a sua própria mão de obra, pegar pessoas de talentos e formar a sua própria mão de obra. O professor freelancer vai ser o cara que vai começar a formar mão de obras muito específicas, pessoas que atuem em mercados muito específicos. Cuidadores de idosos, porque a nossa expectativa de vida vai aumentar, essa é uma profissão que vai ser necessária, graças a Deus, porque a gente está vivendo mais. Especialistas de instalação de smart houses e designers para 3D printing. O mundo vai ser impresso em 3D. Eu quero mostrar isso como. Falei para vocês do IoT, né? Ah, tem um site que prova isso. Se você entrar num site chamado Will Robots Take My Job e escrever seu emprego em inglês, ele dá qual é o percentual que você tem de perder o emprego. Se você trabalha com engenharia de materiais, está feliz, está tranquilo, 2,1% de perder o emprego. Se você é motorista de qualquer coisa, você já ouviu falar de drone? Já ouviu falar de carro autônomo? Quem aqui quer comprar um carro ou quem aqui quer o supercomputador da moda? Fala a verdade. Quem quer comprar carro é porque mora muito longe, né? Deve ter dificuldade de transporte. São Paulo, infelizmente, tem uma malha ferroviária inferior a Buenos Aires. O detalhe é que São Paulo, o estado de São Paulo tem a população do país da Argentina. Tá? E aqui tem menos metrô. Mas tirando quem tem acesso ao transporte público fácil, mesmo que seja lotado, você não vai querer ter um carro. Tem que pagar estacionamento, tem que pagar seguro, alguém arranha seu carro, alguém quebra o retrovisor. É um inferno cuidar daquilo. É um filho alcoólatra, que além de tudo bebe, toda sexta-feira tem que completar o tanque. Né? Não, eu prefiro um computador, dá emprego. Falando de internet das coisas, eu vou roubar uma apresentação brilhante do Átila Amarindo, do Nerdcast. Vocês acompanham Nerdologia nas quartas-feiras no YouTube? Quinta agora, né? Não? Nerdologia toda quinta-feira, gente. É formidável. Atenção, é merda. Mas eu não vou fazer a apresentação dele, eu vou parafrasear. Um cara chamado Edward Lorenz criou uma coisinha que todo mundo que já viu Jurassic Park já ouviu falar. Qual é aquele filme Jurassic Park 1? Qual é a ideia, o conceito matemático que espalhou para o mundo aquele filme? Alguém lembra? Vou ter que começar a subornar, hein? Hã? Só faz alguns anos, mas o cara pegava a gota d'água, punha na mão da menina, a gota d'água corria para a esquerda, depois para a direita. Teoria do caos. O bater de asas da borboleta na Austrália pode causar um furacão nos Estados Unidos. A teoria do caos apregoa que são tantas pequenas variáveis que será para sempre impossível prever algo de verdade. E eu digo que esse dado só está errado, humildemente, né? Não tenho nenhum gabarito para dizer isso. Mas o Edward Lorenz acaba dando essa receita, ele é o criador da teoria do caos. E ele descobriu essa teoria quando ele pegou 30 anos de previsão do tempo armazenada, usou 20 anos de base e tentou predizer os outros 10. E daí ele ia fazendo a comparação desses 10 anos seguintes que ele tinha armazenado e os 10 anos que o computador ia gerando por simulação. E ele viu que no começo até batia, mas logo começava a ficar muito maluco. No dia 455 o computador dizia que ia levar a -5 e tinha feito, no histórico dos dados, tinha feito sol de 32 graus. Ele falou, por que o computador não acerta isso? Então ele foi ver, foi buscar a informação e viu que só para começo de conversa, os dados do serviço meteorológico usavam 6 casas de precisão. E o computador daquela época, dos anos 70, só aceitava 3. Então só de aproximação aí você já ia tendo um erro quilométrico. E daí ele chegou à conclusão que a teoria do caos, o efeito estocástico, é tudo aquilo que um mesmo padrão gera resultados diferentes. É como seres humanos fazendo cidades. Todos nós, aqui no Brasil, na cultura latina, a gente coloca a igreja no centro, cerca de comércio, daí vai expandindo para fazer casas e indústrias. Só que todas as cidades ficam diferentes, com exceção da igreja matriz e do correio, tudo do Bradesco, né? Toda cidade tem que ter um Bradesco, correio e a igreja matriz. Depois disso muda totalmente. Isso daí é chamado de efeito estocástico. Ele dizia que o mundo tem variáveis demais para que nós possamos predizer o mundo. E eu humildemente digo que é mentira. Hoje existe um conceito novo, baseado na internet das coisas. Só para dar alguns números. 11 milhões de novos dispositivos entram na internet por dia.
só na indústria. São sensores de temperatura, sensores de movimento, sensores de presença, alarmes. Todo dia, 11 milhões de dispositivos entram na internet. Isso significa 127 novos aparelhos por segundo entrando na internet, com algum sensor, com alguma forma de medida. Isso já é 1 milhão de terabytes por dia. 60% da banda da internet do mundo, os outros 40% é Netflix e YouTube, nessa ordem, né? Mas 60% da internet do mundo hoje é transportando dados de alguma coisa para algum lugar. O problema é que nós chamamos esses dados de dark data, dado bobo. Né? Só para dar outra previsão, até 2020 estima-se que a internet industrial será 2,5 vezes maior que a internet civil, que o YouTube e o Netflix. E no que nós estamos medindo? Turbinas de avião, usinas nucleares, fábricas autônomas. Isso tudo para gerar um conceito chamado Digital Twin, o irmão gêmeo digital. Segundo o irmão gêmeo digital, eu não vou mais apenas predizer com precisão quando eu tenho que fazer a manutenção do meu carro. Hoje todo mundo que compra carro zero vai ter lá com 5.000 quilômetros, retornar à fábrica, trocar o óleo, perde a garantia. Mas por que? Se eu dirijo tão bem, diferente do meu irmão que tem um pé de chumbo desgraçado? Não é? Por que 5.000? De onde saiu esse número? Ah, é uma estimativa média. Se eu uso o Digital Twin, eu não vou ter apenas os dados de cada componente do carro, mas eu vou cruzar com a forma com que cada ser humano dirige. E eu vou saber que este carro, para mim, pode ir até os 15.000 quilômetros, porque eu dirijo feito uma velha, 110, 120. Já o meu irmão, com 2.000 quilômetros, tem que trocar o óleo, porque ele é 110, 120 o tempo todo. O Digital Twin é aglomerar todos os dados que eu coleto, CAD, simulações de elementos finitos, as operações em tempo real analisadas, tudo isso, e aplicar, cruzando dados não apenas do produto, com os seres humanos que usam esse produto. Hoje uma plataforma de óleo tem 30.000 sensores, velocidade do vento, velocidade da correnteza, força de arraste da água, e nós achamos, estima-se que apenas 1% desses dados são usados para melhorar a plataforma. Aí vem a inteligência artificial de novo. A GE falou, o que acontece se eu pegar o dado de uma turbina eólica, aqueles moinhos de vento, né, que fica fazendo energia elétrica, e cruzar com os dados de institutos meteorológicos, com dados do Greenpeace, com dados de poluição e contaminação nas cidades ao redor para saber as partículas por milhão, né, o ppm de partículas que eu tenho no ar. E quando eles fizeram isso, eles melhoraram em 20% a geração energética de cada turbina. Eles conseguiram personalizar cada hélice de cada turbina eólica para cada região que ela está apontada. E cada turbina hoje é 20% melhor. Gente, isso é um quarto da vida dela produzindo a mais. Como é que eu posso usar esses dados para melhorar? O que significa melhorar alguma coisa com esses dados? Vocês já ouviram falar de otimização topológica? É bom que eu não sou repetitivo, né? Otimização topológica é o seguinte, vamos pegar essa máquina de costura da Singer, por exemplo. Singer é uma marca fictícia, né? Que tem outra, inclusive. Essa não tinha no Brasil. Bernina. Como é que é feito o chassi que sustenta toda a mecânica? Ah, é uma barra de ferro fundida, provavelmente, perfurada, que vai sustentar todos os componentes. Por que é uma barra de ferro fundida? Porque é barato. Eu vou verter metal quente numa forma de areia, depois eu dou uma chacoalhada, tiro a areia, retifico e fica lindo e é barato de fazer. Maravilha, é barato de fazer. Mas e para transportar essa berdueca? Quanto custa o caminhão transportando um monte dessas coisas? E armazenar essas coisas, quanto custa? E se a gente disser para o software todos os pontos que eu chamo de amarração, que ele não pode mudar, que são os parafusos e as forças que ele tem que aguentar, e falar para o meu computador, tira todo o metal desnecessário daí. Ele vai fazer isso, ó. Daqui a pouco a gente descobre. Ele vai gerar uma forma orgânica. Ele vai usar curvas e conceitos matemáticos maravilhosos. Quem tiver aula com o Arthur da FATEC, vocês vão ter conceitos como o cosseno hiperbólico de x, a catenária, a curva de alta sustentação de uma corrente e suspensão ao próprio peso, que é a curva de máxima resistência. Trocando em miúdos, eu vou fazer um negócio que se eu chegar para um usineiro, para um ferramenteiro e falar, cara, eu vou trocar minha máquina de costura por isso, quanto custa para usinar isso? A primeira coisa que ele faz é pegar um cabo de vassoura e bater em você. Imagina quantos eixos tem que ter o CNC para produzir isso. Aí entra a impressão 3D.
A impressão 3D tem como papel materializar formas que de outra maneira seriam impossíveis produzir. E isso entra em parceria com outro slide que eu mostrei ali há pouco, o engenheiro de materiais. Porque na hora que eu troco um processo, não basta só tentar fazer a mesma coisa de outro jeito. Vai dar errado e você vai falar, viu? Falei que ia quebrar, estou orgulhoso. Você tem que saber aplicar as novas medidas, os novos cenários para esse produto. Para produzir formas que sejam topologicamente, a superfície topológica, sejam otimizadas. Então eu estou usando para a nova manufatura conceitos como otimização topológica, inteligência das coisas para coleta de dados, a impressora 3D para fazer a manufatura digital e o scanner 3D para digitalizar tudo que ainda não existe no meio digital. E assim eu consigo juntar esses dados, cruzá-los e dar para uma inteligência artificial decifrar. Como eu melhoro isso? Como eu aplico isso? Vocês podem pensar que ou vou ficar sem emprego, ou vocês podem começar a estudar inteligência artificial e todos esses outros conceitos. Para dar uma ideia da aceleração que o mundo está vivendo, esse gráfico já é velho, né? Quanto tempo leva um produto para chegar a 50 milhões de usuários? O rádio levou 38 anos. Pokémon GO levou 3 dias. Quem lembra de Pokémon GO? 3 dias, 50 milhões de usuários. 3 meses, um faturamento maior que Capitão América Guerra Civil. Mais de 300 milhões de dólares. O quarto mês, desapareceu. O pessoal ainda ficava jogando de teimoso, de vez em quando saía uma feature nova, o pessoal via se gostava ou não. Acabou. Aí você tem uma pequena injetora, tem uma micro retífica no seu quintal, você fala, nossa, esse Pokémon GO tá pegando, né? Vou fazer alguma coisa para entrar na vibe. Vou vender chaveirinho de Pokémon para vendedor de semáforo, para dar para molecada. Cara, até você criar um molde, usinar, achar uma micro injetora, pegar o plástico que não deforme, que não dê chupagem, que não dê marca, achar o material certo, começar a bater o molde, fazer o tryout, ajustar a pressão, você perdeu a vibe. O pessoal já está tudo brincando de Minions e você tem um caixote de Pokémons para jogar fora. Né? Você pegou todos, parabéns. Também, uma possibilidade. Para atender esse novo momento mercadológico, entram as ferramentas. E aí entra a impressão 3D. Só para somatizar o que é impressão 3D de uma forma que vocês não esqueçam mais, né? A impressão 3D nasceu, vocês sabem em que ano? Quem lembra que ano nasceu a impressora 3D? Vai, o que eu posso sortear para a galera aqui? Maravilha. Valendo aqui a rebimboca da Parafuseta Plus. Quem surgiu a impressora 3D? Quem chuta? 2011. Do mundo. Acho que 95 já tinha, já. Opa, eu vou deixar com ele, que ele arriscou primeiro, mas obrigado pela participação. Vou continuar fazendo esse quiz. 83. 1983 nasce a primeira impressora 3D. Sabe o que é legal? Só tinha um CAD 3D que veio em 82. Era o CATIA. Na época, CAD era desenho auxiliado por computador. Aí os franceses fizeram um que fazia isso em 3D. E eles disseram, não, CAD são os outros. CATIA nasceu como uma sigla. Aplicação Interativa Tridimensional Auxiliada por Computador. Computer Aided Tridimensional Interactive Application. CATIA era sigla, não era nome. De 82. Curiosidade, né? Aí eu peguei esse desenho 3D, ele vai para a impressora, mas ele vai com um G-Code, muito parecido com o CNC. São instruções que vai dando camada a camada, ao invés de usinar, o que ele deve depositar para criar um novo objeto. Então ele vai fazer secções na linha que nós chamamos de filamento, de 0,1 em 0,1 milímetros, e essas secções são enviadas para a impressora 3D. As palavras elegantes que acontecem aqui são: ocorre uma deposição coordenada em XYZ de um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Essa definição é da American Society Test Materials, a ABNT norte-americana, que definiu isso. Mas eu acho que tem um conceito mais simples do que falar de que a manufatura aditiva é uma movimentação coordenada em XYZ, depositando um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Eu acho, honestamente, que esta foi a primeira impressora 3D do mundo. Porque na hora que eu compro um sorvetinho do McDonald's, o que ocorre ali? Uma deposição coordenada em XYZ de um material que tem viscosidade, espessura e aderência. É só isso. Isso é uma impressora 3D.
já desmistificamos que seja algo complexo? Podemos tocar para frente o tema impressora 3D? É simples, é fácil, funciona e é barato. Interessados, a Delta pode fornecer para vocês. Só para dar mais uma prova que a gente está ficando lento. A Microsoft foi a última plataforma a descobrir que a internet existia. Né? Depois ela obrigou todo mundo a usar o Internet Explorer, mas antes uma empresa chamada Netscape dominou o mundo oferecendo internet para as pessoas. E o Bill Gates dizia que era uma moda, vai passar. Como alguém podia estar tão errado? Não é mesmo? Até eles, com a impressora 3D, já incorporaram no Windows 10 standard, está ali grátis na loja. Um scanner 3D usando o Kinect, que o Ale da Delta também pode oferecer treinamentos e serviços. E um gerenciador de impressão 3D no Windows. Sem mencionar, é claro, que agora você tem um CAD 3D em todo o Windows 10, chamado Paint 3D. Ele já gera 3D em formato STL, que vai para a impressora. E quem quiser saber mais sobre a história da impressão 3D, tem um documentário no Netflix, chamado Print the Legend, com a história das duas maiores empresas, a pioneira e a líder, 3D System e Stratasys nessa ordem, e duas entrantes no mercado, a MakerBot e a Formlab. É um documentário espetacular, recomendo que vocês assistam, Print the Legend no Netflix. Tem 1h40 e é muito bom, é muito dinâmico. Quais são as impressoras comerciais? Aqui eu vou me permitir passar rápido para a gente não se alongar, tá bom? Existe de 83, que eu falei para vocês, que é a SLA, Estereolitográfica Aparatos. Para lembrar que ela é a primeira, basta ver que tem latim no nome. Tem latim no nome, deve ser coisa velha. Né? Até hoje, é a maior precisão em camada do mundo. Ela usa um feixe de laser que toca uma resina líquida e endurece ao contato. Essa resina líquida ela é fotossensível. Ela se cura diante da presença da luz UV. Ela só tem uma pequena desvantagem, né? Porque ela, como eu falei, ela usa um laser no balde de resina líquida. Vocês imaginam se eu coloco essa máquina do lado da prensa, que dá um golpe a cada 3 minutos? Né? Ela para de fazer a minha peça e começa a fazer um eletrocardiograma em 3D. E vai chacoalhar tudo. Então, mas mesmo assim, é a melhor acabamento do mercado até hoje. Eu costumo brincar que os franceses foram numa feira, exporam seu produto, todos contentes, passou um alemão na frente da estante, aliados históricos, né, Primeira e Segunda Guerra, só que não, hashtag, falou, vou inventar minha própria impressora 3D. Foi no escritório de patentes, falou, moça, eu inventei uma impressora 3D que usa um canhão laser, que chega no espelho, que deflete o feixe, no balde que está cheio de... A mulher falou, para, você está descrevendo a SLA. Falou, e o que a SLA usa de matéria-prima? Resina líquida, pois a minha vai usar pó. E aí a mulher muda a chave para o mineiro e fala, pó pode, e nasceu a SLS, a sinterização por laser seletivo. Ela usa pós metálicos, aço, titânio, ouro, e o feixe de laser é tão intenso que ela cria material sinterizado, metal sinterizado. É maravilhoso para aplicação médica. Poder fazer uma calota para uma pessoa que teve uma fratura craniana impressa em titânio e já levar para a sala cirúrgica e deixar ali naquele ser humano pro resto da vida, não tem aplicação igual. É a melhor técnica. Ela herda da sua irmã uma pequena desvantagem, né? Ela precisa de fundações estabilizadas e ela ganha a necessidade da ventilação forçada, porque o laser é quente. Para sintetizar titânio, você imagina qual é o feixe de laser, não é esse daqui não. Eu não estou nem conseguindo achar ele. Aí a Itália cria o ALOM, a Laminated Object Modeling, que é muito parecida com as outras duas, só que ela usa folha de papel. Né? Hoje essa impressora é muito barata, ela inclusive usa papel e filme de PVC, mas o papel ainda é mais barato. O papel passa por uma super cola print dito deitada e ele vai colando uma folha sobre a outra. E antes que a folha cubra a anterior, o laser vai lá e recorta o perímetro da peça que eu quero. Qual é a desvantagem dessa tecnologia? Não dá para fazer peças com partes móveis, né? Porque o papel fica preso no recorte na cola. Mas para fazer peças só de externos ela é muito barata. Quer papel barato? Liga no Estadão. Vocês sabem qual é a maior causa de cancelamento de assinatura de jornal? Meu cachorro morreu. Você sabe para que estava sendo usado o jornal, né? Só para forrar o chão. Aí depois vem a primeira impressora que não usa um canhão laser, ela usa o líquido mais caro já inventado pelo homem na face desta terra. Vocês sabem qual é? O líquido mais caro que o homem já criou na terra. Tinta de impressora. Quem falou? Esse merece. Muito obrigado pela participação.
Gente, vocês acham que a gasolina tá cara? Tenta encher o tanque com um cartuchinho da HP. R$60, 3 ml, gente. Mas essa impressora ela usa um pó que ele é compactado sobre uma mesa onde um cabeçote desenhou com cola a secção da minha peça. Aí o pó, onde tem a cola, o pó adere e o resto do pó fica ali compactado e eu tiro com um soprador de ar. E aonde entra a tinta? Depois que eu desenhei a cada camada, a tinta vai lá e pinta os perímetros, fazendo a primeira impressão a cores que nós temos notícias em 3D. É o líquido mais caro que o homem já inventou na Terra? É. Mas essa impressora ela pode usar areia, ela pode usar giz, ela pode usar até amido. Gente, o amido, se a peça não ficar boa, dá para o irmão menor comer, dá para o estagiário comer. Você não contamina o mundo, alguém alimenta alguém, todo mundo ganha. Talvez a cola faça mal, não recomendo. Por fim, nos anos 90, vem as impressoras multijet, polyjet, que já depositam aí é uma loucura, que usa aqueles cartuchos, aqueles cabeçotes de impressão a laser, que são 90 microfuros, que depositam 600 gotas por polegada quadrada. A gota é tão pequena que ela tem 90 vezes 10 a menos 15, 90 picolitros. Ela é chamada de voxel, o pixel em 3D. E com essa tecnologia a gente consegue fazer coisas bem incríveis. Eu vou circular algumas pecinhas para vocês, está lá no fundo, um minuto. Eu sabia que tinha esquecido algo. Então daqui do fundo para frente vai dar um óculos feito com borracha e material rígido impresso. E lá da frente para o fundo vai dar uma lente impressa em 3D com transparência. Está muito mal acabada, foi eu que fiz, perdão. Todo mundo tem uma primeira, né? Então, essa ninguém rouba, pelo menos. E finalmente, em 1988, nasce a FDM, a Fused Deposition Modeling, modelação por deposição de fundido. E essa impressora é importante porque ela vai ser pai e mãe de todas as impressoras que a gente vai ver em casa depois dela. Porque foi a primeira tecnologia que não usava uma resina tóxica quando ela era líquida, não usava um canhão laser que podia cegar as pessoas, machucar a visão, não gerava vapores tóxicos, contaminantes. É a primeira tecnologia que você pode pôr aqui e usar desse jeito. É a mais precisa do mundo? Vocês têm acompanhado aqui a torre de xadrez que eu estou deixando? É mais grosseira. Mas ela é tão barata e ela é tão acessível que chega a compensar tê-la. Eu vou passar o além para vocês, tá? Conhece? Foi feito com a Wacom. Ele insiste em dizer que a Wacom tem aquele olho de peixe igual de porta que deu uma esticadinha na barriga dele. Eu acho que é desculpa. A FDM é importante porque ela é pai e mãe de toda a impressão 3D open source. E daí vem a MakerBot depois disso. Eu vou deixar essa apresentação lá naquela máquina, os professores podem circular o PDF dela para vocês, com um comparativo de todas as tecnologias, tá bom? Então, qual é melhor em acabamento, qual é melhor em força, qual é melhor em resistência. E essas daqui são as Happy Happy. Happy Happy é um site na internet que eu entro e ensina como montar uma impressora 3D em casa. Tá? Então, quem quiser aprender a fazer só impressora, a MakerBot nasceu como uma Happy Happy. Ela deriva da filosofia Happy Happy. Você vai comprar sua matéria-prima na Santa Efigênia e vai montar a sua própria impressora. São 18 modelos e cada vez que alguém cria um modelo novo, vai aumentando a árvore genealógica aqui. Você tem Prusa, Mendel, Delta, cartesiana, não cartesiana, são milhares de modelos. São precisas iguais estas? Não, mas vão sedimentar um conhecimento sobre impressão 3D que nenhum curso vai dar. Depois disso, mas é o que eu falei também, às vezes você não precisa aprender tudo sobre o martelo para aplicar naquilo que você quer. Vai do seu interesse. Falando de impressão 3D, a gente viu que uma das partes mais importantes, segundo a revista Exame, é o design para impressão 3D, o designer para impressão 3D. Porque a impressão 3D ela tem 3 características que eu brinco, que é o vestibular para você entrar no mundo da impressão 3D. Primeiro que ela usa plásticos, né? A gente não está acostumado a ver plástico ainda na indústria mecânica, nos cursos mecânicos. E seria importante, porque é um material do futuro. Eu mesmo sou tecnólogo pela FATEC em projetos mecânicos, sou técnico mecânico pela ET e tive que aprender plásticos com a vida. Há 18 anos, desde o ano 2000, eu trabalho com impressão 3D no Brasil. E eu tive que aprender na marra, lendo spec sheet, aprendendo, ouvindo, ficando do lado do cara que injeta molde, aprendendo com ele sobre injeção, chupagem,
todas as falhas possíveis, né? Falha de preenchimento, união fria, queimaduras por luz UV. Primeira característica importante sobre a impressão 3D que eu vou falar para vocês. A impressão 3D, como vocês viram, ela ocorre por camadas, né? Então ela não tem a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Vocês lembram o nome dessa propriedade? Imaginem comigo que isso daqui é um gancho, e isso foi feito assim. Quando eu aplico uma força, eu estou tentando, vamos dar um zoom nessas camadas que estão aqui. Eu vou estar delaminando as minhas camadas, né? Então aqui eu só tenho 70% de um equivalente injetado. Se fosse injetado, essa resistência aqui é 70% dessa peça. Mas e se eu imprimir sabendo que essa peça vai ter que levantar peso, e eu imprimir as camadas deste jeito? Que daí o perímetro, a força se distribui por todo o perímetro. Ou dando aquele zoom amigo, né? Eu passo a fazer a força perpendicular, não perpendicular, paralela às camadas. Aí eu chego a 99% da resistência mecânica de uma peça injetada. Essa é a primeira característica importante da impressão 3D, e ela se chama, ninguém quer arriscar mesmo, valendo uma rebimboca da parafuseta? Alguém deu a voz, quem foi? Não? Como chama? Não, mas obrigado por participar, vai levar assim mesmo. O pessoal tem que participar. Toda a força ela é igual em todos os eixos, nós dizemos que ela é isotrópica. E quando a força não é igual ao longo de todos os eixos, nós dizemos que ela é anisotrópica. Então, uma propriedade da impressão 3D, não importa o método, é que a peça ela é anisotrópica. Segunda propriedade interessante dos plásticos é que eles têm um alto teor de absorção de umidade. Essa propriedade vocês lembram como chama, mas só vou premiar quem fala certo. Como chama a absorção de umidade? Quem falou? Falou o quê? Higro. Perfeito. Higroscópica. Higroscopia é a característica de absorver a umidade do ar. Plásticos têm essa característica, então eles devem ser armazenados com cuidado antes do uso. Depois do uso não importa, mas na hora do uso sim. Porque essa umidade, quando ela entra num cabeçote de impressora 3D que está aqui, ó, o plástico ele é tracionado e ele vai entrar nessa câmara quente onde ele vai ser impresso. E se a umidade está aqui, essa umidade expande junto com a temperatura. E isso vai afetar a característica da minha impressão. Falando em aquecimento e cabeçote, uma outra característica que eu queria citar para vocês é que o plástico ele não tem fase líquida. Ele tem só fase sólida e gasosa. Essa propriedade, vocês lembram o nome? Quem falou? Alguém sussurrou. Eu esqueci o nome. Sublimação. Sublimação. Quem falou sublimação? Obrigado pela participação. Vou deixar também uma lembrança contigo. Sublimação, gente. Por que é importante saber sublimação? Que isso me afeta. Eu não falei que isso daqui imprime um material que é viscoso e aderente? Como é que eu faço para imprimir algo que não tem fase líquida? Existe um ponto que todo plástico tem chamado Glass Melting Point, que é aquela temperatura onde ele ia sublimar menos 1 grau. É aquela eminência da sublimação. O nome ponto vítreo vem do pessoal que estudava as catedrais da Europa e se atentaram que os vitrais, a base era bojuda e o topo era fino. E alguém disse, o vidro é líquido. Ele escorreu ao longo de 500 anos. E aí nasceu o termo de ponto vítreo, que é um líquido de alta densidade. Hoje esse termo já é contestado, nós já falamos de plasma, nós já falamos de supersólidos, de superlíquidos, mas o termo que ficou, o termo agarrou o plástico. E hoje nós dizemos que todo plástico pode ser impresso naquele Glass Melting Point. E se todo plástico tem o Glass Melting Point, eu posso imprimir qualquer plástico. Basta achar qual é a temperatura e qual é a velocidade que eu tenho que depositar para que o fio fique constante. É o TG, o ponto vítreo. Nos spec sheets você vai achar. De impressão é sempre 1 grau abaixo. É muito exato. Então é interessante que aí, quando eu descubro isso, eu vou aprendendo novos usos para minha impressora 3D. Essa peça que eu deixei aqui, por exemplo, qual é a melhor forma para imprimir essa peça? Eu já revelei sem querer, né? Deitada. Se eu quero fazer um pendurador de toalhas para pôr no banheiro impresso em 3D,
eu vou fazer deitado, para que o peso da toalha se distribua sobre todo o perímetro da camada e não separe as camadas. Não tem que delaminar minha peça. Dá para fazer insertos metálicos na impressão 3D, isso é um pendrive, mas dá para ir tão além disso. Eu não tenho restrição real do que eu posso imprimir pelo tamanho da impressora, já que tudo pode ser colado, montado, existem 6 formas de união homologadas para o plástico. E toda impressora 3D é um CNC operado de G-Code. Então toda impressora 3D eu também posso escrever se eu quiser uma instrução. Isso é muito comum com as RapRaps, que eu consiga negociar com o código diretamente e resolver um erro de impressão. Aqui tem alguns faça, não faça da impressão 3D. Eu vou deixar o PDF com vocês. Não vou me ater neles agora, senão a gente não vai falar de tudo que precisa. E uma revisão rápida. Todo plástico ali tem o erro, que era a minha pegadinha para vocês, é higroscópico. Eu achava que era higroscópico. Eu por muitos anos achei também, aí fui corrigindo, fui atrás. Minha mulher que é professora de línguas, e ela é argentina. E ela sabe melhor português que eu. Então, eu fui reprovado pelo meu pai na FATEC, né? Eu não devia esperar menos do que ser corrigido por minha mulher. Adilson Campos. Tive aula com ele e fiz 2 vezes. Ótimo, eu fiz 3 vezes também. Eu falo dele, gostava da aula dele porque era desafiadora, mas eu troquei de professor. O plástico ele gera um campo eletromagnético ou campo eletrostático, então cuidado na hora de aplicar ele sobre os seus robôs. E aonde usar a impressora 3D hoje em dia? Esse é um trabalho que eu fiz para São Paulo Fashion Week, acreditem ou não. Nós escaneamos um papel recortado sobre os ombros de um modelo, do Pedro Lourenço, apagamos a modelo, espessuramos o arquivo e fizemos as peças da primeira Fashion Week da América Latina, de um designer usando peças, uma coleção feita em 3D. Isso daí foi bem legal pra gente. Essa daqui é uma empresa nos Estados Unidos que ela vende fone de ouvido por $230. Você pagaria $230 por fone de ouvido? Por que ela cobra tão caro? Você entra na loja, a primeira coisa que o pessoal faz, escaneia seu ouvido. Tá vendo a moeda ali, ó? A moeda é para dar parâmetro, porque esse scanner não é o nosso que já é paramétrico. Tá? Marketing, a Wacom, pode também vender. Eles escaneiam seu ouvido e aí desenham o fone exclusivamente para você. Não vai ficar apertando, não vai ficar machucando, você escolhe as cores e enquanto você está negociando e pagando, a loja ela já tem as impressoras, ela produz, monta e te entrega um produto que é só seu, de mais ninguém. Lembra que eu falei de customização em massa agora há pouco? Isso dá um exemplo radical do tema. Pois é. E escola? Vocês acham que a gente vai conseguir preparar o mundo onde 80% dos novos empregos ainda não foram criados? Como é que a gente forma um profissional para um mundo que eu não sei o que o emprego vai demandar? Vocês têm alguma ideia de como formar um profissional do futuro? Vocês não se preocupem, ninguém sabe. Nem o Harvard, que historicamente formou todos os grandes líderes do mundo, consegue achar a fórmula mais. Uma dica, uma receita que existe hoje é uma educação chamada STEAM. Vocês já ouviram falar? Não é da Valve, tá? Não é o videogame. STEAM é Science, Technology, Engineer, Arts e Matemática. É usar todas as disciplinas em todas as disciplinas. Para dar um exemplo rápido, ou para dar um bordão antes, é fazer com que a pessoa aprenda a aprender. Né? Ela não vai mais memorizar uma tarefa, passar na prova e esquecer. Para dar um exemplo do que significa na prática, a termomecânica, uma fundação sensacional aqui em São Bernardo do Campo, ela incorporou a impressão 3D no curso de robótica deles. Hoje os alunos têm que desenhar o robô com o mínimo número de peças, o mais leve possível, que levante o maior peso possível, fazer a automação dele no curso de robótica. Então eles usam desenho mecânico, eles aplicam conceitos de resistência dos materiais, fazem uma otimização topológica, a programação e otimização do robô, e aí tem a competição do curso. Isso daqui é uma matéria, é um projeto interdisciplinar. E por vezes, o professor não vai dar a teoria e daí os alunos tentam. Os alunos tentam, falham, ou acham que conseguiram e o professor faz. E aí eles vão buscar mais conhecimento, como diria o Entendido. Isso daqui é a educação STEAM. É outra aplicação da impressora 3D.
criando a nova educação no mercado. Nova educação que desde K5, chamado 5 anos de idade, você já pode usar. Imagina uma corrida de carrinho impulsionado a balão, como esse. Você dá o chassizinho, dá ali onde foi a bexiga, tem um L, né, tem um cachimbo ali, e você pede para as crianças usarem um CAD em navegador de internet. Já ouviram falar do Tinkercad? É bárbaro, Tinker, CAD.com. Qualquer computador Linux, Mac, Windows, um Unix dos anos 70, se tiver um Netflix, se tiver um Netscape, você consegue acessar e fazer uma modelagem por figuras geométricas. Não tem, é paramétrico, mas não requer iniciação ou curso. É dizer que as crianças hoje já são melhores cadistas do que nós, porque eles já aprendem desde os 5 anos a usar o Minecraft e construir em 3D. Tá? Mas de qualquer jeito, imagina que eu marquei uma corrida com essas crianças, eu dou um carrinho e o Tinkercad fala, ó gente, no final da aula de hoje tem corrida, vocês têm que desenhar as rodas. Aí o pessoal vai lá, forma os times, dão palpite e tal. Quem faz a roda muito fina, na hora que põe o balão de ar, o carro vai rápido, mas vai para qualquer lado. Quem faz a roda muito grossa, na hora que põe o balão de ar, o carro vai reto, mas vai devagar, tem muito arrasto. Aí o professor fala, o que aconteceu aqui é que nós temos conceito de atrito, interação de formas, aerodinâmica, isso daí aconteceu por causa disso. Dá a teoria e marca a revanche. Semana que vem, gente, vocês podem trazer a roda já desenhada, que a gente já imprime e faz a revanche. Você vai ver a molecada chegando em casa, correr para o computador, mas não é para o Facebook, para o YouTube. É para abrir o Tinkercad, chamar no Zap os amigos, falar como é que a gente ganha, como é que a gente mantém o título. Competindo e aplicando o que vira em aula. Experimentação mais teoria, projetos da vida real, educação STEAM. Aqui eu tenho um exemplo disso. Vai, solta o carrinho. Acho que o meu vídeo não vai funcionar. Não vai. Não faz mal. Ele ia soltar o carrinho iria para qualquer lado agora. Automação de robôs, também acho que o meu vídeo não vai funcionar. A parte de robótica ganha tremendamente com a impressora 3D. Aqui eu tinha 2 GIFs, que era uma competição de dança de robôs, que era um barato. O robô ganhador aqui, ele fazia o Ukey Duchess. A criança que sabe que o Ukey Duchess teve ótimos pais. Vamos concordar, vai. E na indústria, como é que eu uso a impressão 3D, o scanner e todo o demais? Os primeiros conceitos que eu quero deixar para vocês são inventário digital, dispositivos e gabaritos impressos. Eu imprimo um porta-ferramentas, um suporte para máquinas especiais, um berço de montagem impresso em 3D. Por quê? Eu não preciso comprá-lo de um fornecedor externo, não tenho que ter 3 orçamentos, o Compras não vai fazer o leilão, não vou ter 3 reuniões explicando o que eu quero. Eu não preciso armazená-lo depois de usado. A impressora tem precisão para ter repetibilidade, faz a mesma peça hoje, daqui a 10 anos. E eu crio então o conceito de inventário digital, onde eu posso produzir ferramentas impressas também, como ferramentas de vácuo conforme. Basta que o filme que eu vou modelar sobre a minha peça tenha um glass melting point menor que da peça impressa. Vocês sabem o que é vácuo conforme? Quem já comprou um mouse que viu que ele vem numa cartolina preso num plástico assim? Já viram? Ou escova de dente? Essa embalagem chama blister. E isso é vácuo conformado. Eles pegam um modelo de madeira para ficar fazendo esse negativo e depois grudam isso numa cartolina com o produto dentro, para fazer esse tipo de embalagem. Vácuo conformado é muito usado na indústria também. Fundição. Eu falei para vocês que o nosso termoplástico tem essa propriedade maravilhosa de não ter fase líquida, né? E eu posso imprimir as minhas peças com densidade controlada. Eu posso imprimir, coisa que nenhum meio de produção normal pode fazer, é dizer como que eu quero o interno da minha peça. Eu vou circular para vocês essas 2 peças. Já foi? Isso daqui chama preenchimento em colmeia. Eu posso pôr de 0 a 100% de preenchimento. Agora, isso sublima. Legal. Isso pode ser oco. Legal. Dá para fazer fundição para o modelo perdido com isso? Dá. Gerando infinitamente menos gasto que isopor. Porque o isopor, por mais leve que seja, é sólido. Isso daqui ele vai ter só uma casca sustentando a areia ao redor da peça, e a hora que o metal for vertendo isso, ele tem 0% de cinzas. Principalmente o PLA, o ácido polilácteo, que é orgânico. E ele vai biodegradar sem deixar nada que contamine o metal. Esse é um outro vídeo que nós não vamos poder ver pelo visto.
Mas esse é o conceito que eu queria deixar para vocês. Como transforma o inventário de hoje? Vocês sabem por quanto tempo eu tenho que deixar peça na indústria quando um carro sai de linha? 10 anos. 10 anos. E na aviação? De 20 a 40 anos. E na linha branca? Até 5 anos. Gente, vocês sabem o que é o inventário de uma indústria de laptop que lança 4 ou 5 modelos? De smartphone que lança, da Samsung, que lança mais modelos do que tem dias úteis no ano? Imagina o inventário de peças para esses caras, se não for impresso em 3D, é impossível. Eu vou transformar inventários como esses da Arca da Aliança do Indiana Jones, é precisamente essa foto aqui, nisso. E se eu quero mover minha produção de São Paulo para o Rio de Janeiro, igual o Arno fez? Eu crio um link de FTP. E se eu quero tirar uma produção, fazer uma linha que eu estava montando em Gravataí, na GM, e passar para São Caetano do Sul? Eu crio um link de FTP. Eu queria a ferramenta que eu usava lá, aqui. Eu queria a ferramenta que eu usava aqui, lá. A manufatura digital não tem mais que passar um container, transportar ele, chega no Brasil, fica preso na aduana, vai ver porque está preso na aduana, porque tem um chinês lá dentro, deporta o chinês, leva o container para sua fábrica. Né? Aí finalmente, 3 meses depois, já passou a febre do Pokémon GO, você já perdeu o trem da história. Né? É isso hoje. Agilidade. Esse é um projeto de otimização topológica que eu participei, que é como nós convertemos um molde de aço para secagem do silicone do para-raio de um moinho eólico de R$49 mil para uma peça impressa em ABS por 6.638. Será que o cliente ficou feliz? E essa daqui é uma outra peça para Manaus, para uma empresa de 2 rodas, que faz a montagem do painel da moto. O problema é que eles batem certo número de modelos de uma moto e depois as peças de montagem desse modelo são encostados, porque eles vão fazer outro modelo no dia seguinte. Chama linha dinâmica. Ao invés de ter várias linhas, uma faz 10 motos, a outra faz 90, eles criam uma linha que interpola essa montagem. É cada vez mais comum isso na indústria. E eles tinham esse dispositivo que pesava 4 quilos e tinha que ser aparafusado na mesa, antes de cada uso, daí transportado, guardado. O estagiário já estava caindo com dor nas costas, né, de ficar montando e desmontando isso. Aí eu fiz uma otimização topológica por alto, no olho, no cheiro. E nós reduzimos de 4 quilos para 518, arredondando grosseiramente, né? A densidade do ABS é de 1,04 gramas por centímetro cúbico. Então, arredondando aqui, bem grosseiro, sem ignorando os 4%, de 4 quilos para 518 gramas. Mas a gente pediu para uma inteligência artificial, um software de otimização topológica, olhar para aquele cara e falar: escuta, tirando as constraints, os pontos que eu não posso tirar, que resistem aí a forças de 50 a 100 newtons, muda todo o resto. Né? E os pontos de parafusação, não pode mudar. E ele fez isso aqui, que parece uma nave espacial. Qualquer usineiro vai te matar se você chegar com essa peça. E ela resiste a mais peso que as outras duas e pesa 174 gramas. Isso é otimização topológica, isso é reuso de dados da indústria. E geralmente é o tipo de indústria que eu bato na porta e o cara fala: não precisa de impressão 3D não, aqui a gente faz 4 ou 5 tipos de moto e tal. Posso dar uma volta na sua linha? Daí você vai ver qualquer coisa feita em Cibatu, qualquer coisa usinadinha em Zamac ou epóxi. Por que o cara está usando isso? Ah, porque é caro fazer metal e a gente precisa de 4 ou 5 modelos e o produto muda com frequência? Isso é exatamente isso, 3D, você sabe, né? E é onde a gente ganha a venda. E manutenção de linha? Pegar e escanear um componente que quebrou de uma célula robótica, de uma máquina, imprimir e repor. A calota de uma proteção de articulação, a montagem da gaiola da célula, o suporte de um sensor, o painel e botoeira que opera o robô e até mesmo braços de robôs impressos hoje em dia. Hoje eu posso fazer manutenção de linha em fábrica produzindo internamente. A Estação Espacial Internacional tem hoje no espaço uma impressora 3D. Ao invés de levar um monte de ferramentas que podem ser necessárias, ele imprime na hora o que precisa. Isso é um robô que substituímos o braço por um impresso em 3D. Nós tiramos os 20 dias de 3 orçamentos, usinagem, entrega do material, passar pelo recebimento e para a linha de produção, para 3 dias de impressão. E mudamos os 16 quilos que o braço pesava para 1,5 kg. Isso aumenta a autonomia do robô porque ele está carregando menos do próprio peso. Isso daí facilita mudar o robô se a linha tiver que sofrer uma modificação do dia para a noite.
Isso daí significa que eu não tenho que ter inventário e estoque daquelas peças, porque eu posso fazê-las na hora. É esse tipo de coisa que a gente está oferecendo. E esse tipo de coisa que a MAN, Caminhões e Ônibus, já usa, lá em Resende. Esse não é um artigo meu, é um artigo da Exame, falando como a impressão 3D reduziu em 80% o custo do desenvolvimento de modelos conceituais, principalmente em ferramentas, na área de produção, não no design. Modelos para fundição, como eu já citei para vocês. Modelos para vácuo formado, também já citei para vocês, assim não fica tão repetitivo. Se fosse usinado, não pegava. Lamentavelmente, estou com acho, pouca pilha aqui no passador. Agora, isso é legal, pena que eu não vou poder passar o vídeo, pelo visto. Conformação e estampagem de metal sobre peças impressas. Você imagina fazer isso? Porque ele não Depois eu vou passou tentar pro meu laptop lá para mostrar o vídeo. Ele só Porque passou a apresentação. você fala, você andaria no avião que foi Então, arrumado por uma endereço, estamparia tá no feita lugar, sobre peça impressa? Né? Você não precisa confiar. A Marinha Norte-Americana hoje repara seus helicarriers em alto mar. Esse vídeo mostrava um avião fazendo um pouso de emergência, porque o trem de pouso dianteiro dele está quebrado, e ele tem que pousar o bico sobre aquele amortecedor ali. Só que o avião não quer chegar perto do porta-aviões, ele tem um sensor de proximidade. O piloto vai até certo ponto perto e daí corta o motor, e o avião cai. Nesse processo o bico descolou. E eles tiveram que fazer todas as guias de montagem, furação e fixação do bico impressas ou estampadas em metais que foram estampados sobre gabaritos impressos. Isso só é possível com o que nós chamamos hoje de superpolímeros. Vocês já ouviram falar de UPEN? UPEN, a gente põe quase 900 peças em cada avião da Embraer, direto na impressora no avião. Ele tem a mesma resistência mecânica de menos 50 graus a 150 graus. É importante, né? Você imagina um avião em pista no Rio de Janeiro em janeiro. 38 graus, 45 graus. E em 10 minutos ele está taxiando a menos 10, menos 20, menos 30. A peça não pode encolher, secar, endurecer. Então ele tem a mesma resistência mecânica de menos 50 a 150 graus, seco ou molhado. Ele vai até 460 graus com perda de propriedade mecânica, mas chega até 460 graus, quando ele se desfaz em massa inerte. Ele não gera chama, nem fumaça, nem vapores tóxicos. O que eu quero é uma cabine com a atmosfera controlada, né? UPEN. UPEN é uma liga especial da SABIC. É uma liga derivada do poliéter acetal acetado, chamado PEKK. Inclusive eu tenho um material também de PEKK. Tá? Ele aguenta, é fantástico. Ele perde para o próprio PEKK apenas por dois motivos. O PEKK é dissipação eletrostática e invisível a ondas mecânicas. Então ele interfere em rádio, radar, nada. Estou falando sigla, vocês estão risados, né? Imagina eu para aprender esses negócios. PEKK, PIC, UPEN, polifenilsulfona, que é o PSFF. É o capeta, porque a gente não viu isso na nossa escola técnica. Eu sou mecânico também. Mas a gente teve que aprender. E superpolímeros é o futuro da indústria. É mais fácil de reciclar, tem 7 ciclos de reciclagem, tem menos perda no processo, aditivo não gera cavaco. Pouco cavaco que gera, eu posso triturar e bobinar de novo na impressora. Não é por nada que a impressora 3D está dominando o mundo. E por fim, se as peças elas podem se dissolver a certa temperatura ou com abrasão química, esse daqui é como eu faço peças que a impressora ainda não faz, com materiais indiretos. Posso recobrir uma peça com fibra de carbono, pôr na autoclave e depois tirar o plástico de dentro da fibra de carbono, dando abrasão química, óleo, graxa, combustível, e o que sobra é só a fibra de carbono. Isso é um outro exemplo do que dá para fazer também, materiais indiretos. Eu teria um vídeo aqui de alguns processos desses, como moldes impressos em 3D, que também já é realidade, tá? Tanto por impressoras de metal, que chamam a SLS, como com resinas fotossensíveis, que simulam plásticos. Eu cheguei a pôr acho que o PDS, PSD, não lembro agora, a sigla, a 480 graus. Eu fiz 5 peças. Mas eu quero fazer um tryout, quero fazer um estudo, eu não preciso mais fazer um molde de ferro e alumínio para uma produção que ninguém liga. Esse é o ponto. Se for sopro, chega a 1000 peças. E aí é menos desgaste, né? Fazer vasilhames, essas coisas. Uso médico, não preciso nem falar, né, da importância dessas coisas para uso médico. Seja um ensaio cirúrgico. Tem uma coisa que eu quero falar assim. A gente faz muito pouca publicidade do Brasil.
Mas além do Senai, o Brasil tem uma outra coisa muito boa, que é o CTI, o Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher, em Campinas, do lado da Unicamp, e eles criaram um software que converte qualquer exame de imagem em arquivo de impressão 3D, chamado Inversarius. Grátis, roda no Mac, Linux e Windows, e virou padrão internacional na medicina. Um produto brasileiro, feito pelo governo brasileiro, grátis e padrão internacional da indústria. Quem quiser acessar o site aí, pode fazer o download e tentar pegar o seu ultrassom, seu raio-x e fazer alguma coisa. O que o pessoal faz com isso? Ensaio cirúrgico, antes de fazer uma cirurgia difícil, como a separação de gêmeas siamesas guatemaltecas em 99, eles fazem um ensaio na peça impressa. Já determina qual vai ter que ser a calota que vai substituir quando os crânios estiverem abertos. Já vê quanto cada cirurgião entra. Fazem a separação de gêmeos siameses que nasceram unidos pela coluna, sem deixar nenhum ou os dois paraplégicos, sem afetar. Como fazer uma cirurgia complexa dessa com sucesso. Fazem exoesqueletos para quem tem esclerose muscular múltipla e precisa de algo que multiplique a própria força que a pessoa tem. Esse tipo de peça custa de 16 a 30 mil dólares por semestre, porque a criança cresce e ela precisa de uma nova prótese ou órtese. Com impressão 3D custa 100 dólares por semestre. É covardia. É covardia. Que bom que a gente pode fazer isso. É o projeto Mão Robô, que também ficou famoso na internet. A gente tem essas próteses para amputados que estão de graça, criados com apoio da MakerBot, distribuídos com apoio da MakerBot. E o Kaká é embaixador do projeto Mão Mágica aqui no Brasil, como muitas celebridades foram no mundo. Foi bem legal ele fazer a entrega pelo braço aqui no Brasil 10 anos atrás. E isso que eu achava meio bizarro de imprimir o feto, né? Porque eu imaginava, quem vai querer um camundongo careca na palma da mão? É que um bebê que nem nasceu é isso, vamos ser sinceros, eu tenho gêmeos, só tenho 2 camundongos carecas que já nasceram. E o professor Jorge Vicente Lopes, do CTI, me dá um tapa, né? Ele fala, ô imbecil, isso daí é pra mãe que é cega e não pode ver o bebê no ultrassom enquanto está grávida, mas vai poder tocá-lo depois do exame. Maravilhoso fazer parte desse mundo. E por fim, né, para resolver o paradigma da raça humana, o que acontece com o pato quando ele perde uma pata? Ele fica manco ou viúvo? Esse ficou manco. E aqui nós tínhamos uma união na fábrica da Stratasys em Israel de 3 poderes únicos. Um pato manco, um desocupado e uma impressora 3D. Aí o desocupado, que chama Ibrahim, ele começou a fotografar e produzir uma réplica da patinha boa do pato. Vamos combinar que não é fácil, ele grasna, bica, voa, ele não quer ser fotografado. Mas ele conseguiu. O Ibrahim, então, ele começou a fazer a prótese do patinho, primeiro imprimindo uma réplica espelhada da pata e depois criando um adaptador para entrar o cotoco do patinho. E ele pôde devolver a esse bicho a capacidade gramática dele. E se eu tivesse que encerrar minhas apresentações com um só depoimento de um cliente, eu encerrava com esse sorrisão. Não tem cliente mais satisfeito. Gente, isso é um pouco do que eu gostaria de deixar citado com vocês, do que existe de manufatura 4.0 e educação STEAM. Eu não sei como a gente está com o tempo, se dá para passar algum vídeo ou não ainda. Não consigo passar Nenhuma, eu tenho que trocar o laptop lá. Porque esse daqui, principalmente esse eu queria mostrar para vocês. A impressora 3D ela tem um pequeno detalhe, ela é considerada lenta. Ela faz uma peça por hora, vamos dizer assim. Daí você fala, poxa Manuel, mas eu não quero uma peça, eu quero 1000 peças por hora. Eu vou vender chaveiros de Pokémon no semáforo, na cooperativa Shopping Semáforo. Uma cada por hora não dá. Eu preciso de mais. E daí nasceu um conceito chamado fazendas 3D. São espaços que têm de 1000 a 3000 impressoras 3D em aluguel por hora. Então, ao invés de fazer uma peça por hora, eu posso fazer de 1000 a 3000 peças por hora. São várias impressoras fazendo a mesma peça. Isso é uma fazenda 3D. E esse vídeo mostrava uma fazenda 3D e a evolução dela. Porque a fazenda 3D, as primeiras, tinham um problema. Tinha que o estagiário ficar tirando as peças da bandeja. Ó, vou fazer o papel aqui, vou ver se eu lembro. Vamos ver se eu faço sem quebrar. Ah, consegui. Tinha que devolver a bandeja na impressora e apertar play. Não, isso é uma coisa que todo mundo passa, gente. Eu fui estagiário por muitos anos também. É uma fase que todo mundo passa, não se preocupa. Depois
Depois você vai estar aqui fazendo palestra e dando risada de estagiário no futuro. Não? Ah, você e o Cristiano são igual com o Raft, né? Aí tinha que vir e dar o play para fazer a próxima peça, né? Se eu aluguei 2, 3 horas da impressora, eu queria 2, 3 rodadas de impressão. E esse vídeo mostra uma impressora nossa da Stratasys, que a bandeja é uma bobina de PVC. E a cada vez que ela termina, a bobina está aqui atrás, ela corre o filme sobre a bandeja. Então a peça que estava aqui, ela vem aqui, uma guilhotina corta, cai no cesto, e a bobina que ficou aqui já está pronta para iniciar a próxima impressão automática. Isso chama Continuous Builder, fabricação contínua 3D. Eu fiz essa palestra 15 dias atrás na FATEC, o pessoal perguntou aonde eu acho essas informações, né? Tem o meu próprio livro, no trabalho de graduação, que está desatualizadíssimo, mas tem esses gráficos e slides. Mas a literatura séria que vocês podem adquirir está aqui do lado.